Dias Lopes, embora talvez fosse necessário fazê-lo, já que ele é muito conhecido no Brasil. O reverendo Hernandes é bacharel em teologia pelo Seminário Presbiteriano do Sul, em Campinas. É doutor em ministério pelo Seminário Teológico Reformado de Jackson, em Mississippi, nos Estados Unidos. É ministro da primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, no Espírito Santo, desde 1985. É também pastor colaborador na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Atualmente, ele acumula o cargo de diretor executivo da entidade Luz para o Caminho, que produz livros, músicas e programas de conteúdo cristão. Ele é escritor com mais de 130 títulos publicados, é membro da Academia Evangélica de Letras do Brasil e é casado com a nossa querida irmã Udemilda Pimentel Lopes, carinhosamente conhecida como Irmã Tinha. Irmãos queridos, é tão bom estar aqui com vocês nesta noite. E eu quero convidar a todos para que leiamos a palavra de Deus. Vocês vão acompanhar a leitura que vou fazer no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Essa é uma das narrativas mais bonitas da Bíblia, uma das histórias mais comoventes da Bíblia, que tem lições muito oportunas para o seu, para o meu, para o nosso coração. 1 Samuel, capítulo 1. Está escrito: houve um homem de Ramataim Zofim, na região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tuú, filho de Zulfi, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? Por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém veio derramando a minha alma
perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha tua serva à mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu. E passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Verso 26 diz assim: disse Ana a Eli: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Amém. Eu quero conversar com vocês sobre o tema já proposto: não desista de seus sonhos. E trago à memória esclarecida de vocês um fato muito marcante da saga esportiva mundial. Era o ano de 1952 na Nova Zelândia. Um grande esportista chamado Edmund Hillary nutriu no seu coração, naquela ocasião, um sonho inédito, um sonho audacioso, o sonho de escalar a montanha mais alta do planeta, o sonho de chegar no topo do Pico Everest com mais de 8.800 metros de altitude. Edmund Hillary preparou-se para aquela grande empreitada da sua vida, mas quando partiu para realizar o seu sonho, ele fracassou. 6 meses depois, ele foi convidado para dar uma palestra em Londres, na Inglaterra. E quando ele entrou naquele auditório, percebeu que, propositadamente, as pessoas haviam colocado uma grande gravura do Monte Everest na parede. Quando ele olhou, ele abaixou a cabeça, cabisbaixo, dirigiu-se à plataforma. Quando passaram-lhe a palavra, por um instante ele esqueceu seu auditório, voltou-se para a gravura e disse: Monte Everest, da primeira vez tu me derrotaste. Tu não podes crescer mais, mas eu ainda estou crescendo. Da próxima vez, eu te vencerei. 6 meses após isto, Edmund Hillary era o primeiro homem na história da humanidade a chegar no topo do Pico Everest, deixando para nós um legado: não desista de seus sonhos. Eu sei que você tem sonhos, todos nós os temos. Quem não sonha, não vive. Quem desistiu de sonhar, desistiu de viver. Entretanto, é provável que haja neste auditório algumas pessoas que já perderam os melhores sonhos pelas estradas da vida. Quem sabe até mesmo haja entre nós quem já viu seus sonhos mais acalentados sendo transformados em pesadelos. Talvez haja aqui alguém nesta noite que já até mesmo desistiu de seus sonhos, que já enterrou os seus sonhos e colocou no túmulo de seus sonhos uma lápide: aqui jaz os meus sonhos. Pois eu quero encorajar você nesta noite a trazer de volta esses sonhos e a colocá-los na presença de Deus. O Deus dos impossíveis, o Deus que reverte situações irremediáveis, o Deus que pode manifestar-se na sua vida, na sua família, no seu casamento, na sua história e realizar grandes prodígios. O texto que acabamos de ler enseja-nos algumas lições muito oportunas, porque
um sonho legítimo, um sonho bonito, o sonho de ser mãe. Mas o sonho dessa mulher está sendo adiado, porque ela é estéril, seu ventre é um deserto, seu plano e seu anseio, seu anelo de ser mãe, está se chocando com uma dura realidade das impossibilidades humanas. E eu fico imaginando, senhoras e senhores, que se Ana fosse nossa contemporânea, ela enfrentaria algumas abordagens. Talvez a primeira abordagem que ela enfrentaria seria esta: Ana, você é uma mulher tão crente, você é uma mulher tão piedosa, você vai tanto à igreja, você ora tanto, você jejua tanto, você está doente, tem problema na sua vida, tem coisa errada aí. O que você precisa fazer é uma análise mais meticulosa na sua árvore genealógica, porque é muito provável que haja alguma maldição hereditária incrustada aí na sua família. Você precisa descobrir isso e quebrar essa maldição para você ser curado. Só que o problema de Ana não era maldição hereditária. Se Ana vivesse hoje, talvez alguém, como os amigos de Jó, disseram para ele: Ana, ninguém sofre sem causa. Para você estar doente, coisa errada você fez. Então você tem que identificar qual é esse pecado escondido aí no seu coração, trazer isso à tona, arrepender-se dele, para que você possa ser curado. Só que o problema de Ana não era pecado escondido. Se Ana vivesse entre nós, talvez alguém mais audacioso chegaria para ela para dizer o seguinte: Ana, deve ter algum demônio da esterilidade escondido dentro da sua vida. O que você precisa fazer é ir num culto de libertação. Só que o problema de Ana não era demônio. Notem comigo o versículo 5. O próprio Deus diz aí na palavra que foi Deus quem a deixou estéril. Confira o versículo 6. Diz que foi o próprio Deus quem cerrou a sua madre. De tal maneira que a doença de Ana não tem a ver com maldição hereditária, não tem a ver com pecado escondido, não tem a ver com demônio. A doença de Ana tem a ver com Deus. Com Deus. Talvez isso dê um nó na sua cabeça. Talvez isso nocauteie a sua teologia. Talvez você faça mais perguntas do que encontre respostas. Porque você levanta a seguinte questão: ora, se Deus é bom e Ele é, se Deus tem o melhor para nós e Ele tem, como é que Deus adia os nossos sonhos e os nossos sonhos mais legítimos? Pois é sobre isso que eu quero conversar com vocês nesta noite. Em primeiro lugar, irmãos, Deus adia os nossos sonhos para nos ensinar a grande verdade, que as bênçãos, que o Deus das bênçãos é melhor do que as bênçãos de Deus. A maior necessidade que você e eu temos não é das bênçãos de Deus. A maior necessidade que nós temos é do Deus da bênção. Nós poderíamos ter todas as dádivas de Deus. Se não temos Deus, ainda continuamos vazios e necessitados. Coisas não satisfazem a nossa alma. Coisas não preenchem o nosso coração. Esse lugar não pode ser ocupado nem por marido, nem por esposa, nem por filho, nem por filha, nem por amigos, nem por dinheiro, nem por sucesso profissional, nem por qualquer outra experiência da vida. Nada, nem ninguém pode substituir Deus na nossa história. Quando eu olho para o cenário evangélico brasileiro, parece-me que nós estamos nos deslocando, não só paulatinamente, mas celeremente, para uma mudança perigosa e ameaçadora. Parece-nos de que Deus foi tirado do centro e o homem colocado nesse centro. As pregações que você e eu escutamos ao ligar a nossa televisão é de que não é mais que a vontade de Deus seja feita na terra, mas que a vontade do homem prevaleça no céu. Parece não é mais que
O homem está a serviço de Deus, mas é Deus quem está a serviço do homem. Mas eu vou lhes dizer que este não é o verdadeiro evangelho. Deus e não o homem é o centro do universo. Não é a minha vontade que deva prevalecer no céu, é a vontade de Deus que deva ser feita na terra. Nós estamos vendo uma igreja ávida por milagres, ávida por bênçãos, e as pessoas até dizem: eu vou hoje na igreja buscar a minha bênção. Eu quero lhes dizer que nós precisamos buscar o Deus das bênçãos, porque quando nós encontramos o Deus das bênçãos, todas as bênçãos acompanham o Deus das bênçãos. É nele que a nossa alma satisfaz. Porque Ana teve o seu sonho adiado, ela passa a buscar a Deus como nunca buscara antes. Porque o sonho dela está sendo protelado, ela tem uma experiência com Deus como nunca tivera antes. Nós precisamos entender que o Deus das bênçãos é melhor do que as bênçãos de Deus. Segundo lugar, por que Deus adia os nossos sonhos? Deus adia os nossos sonhos para nós entendermos que tudo que somos, tudo que temos, veio de Deus, é de Deus e deve ser devolvido para Deus. Olha o que Ana disse para Eli: por este menino orava eu, por isso o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias da sua vida. Se Ana não tivesse esse entendimento que Samuel viera de Deus, ela jamais teria consagrado de volta Samuel para Deus. Ela teria feito de Samuel um ídolo na sua vida. A vida dela teria gravitado ao redor de Samuel. Mas por ter entendido que Samuel viera de Deus, ela abre mão de Samuel e o devolve para Deus. Quantas vezes nós pedimos uma bênção para Deus e Deus não a dá, porque Deus é abençoador. E quando recebemos a bênção, substituímos o Criador pela criatura, substituímos o abençoador pela bênção e transformamos a bênção num ídolo. Eu explico. Quantas pessoas já pediram para Deus prosperidade e Deus dá prosperidade? A bênção do Senhor enriquece, e com ela não tem desgosto. É Deus quem fortalece as nossas mãos para adquirirmos riquezas. E a pessoa começa a prosperar. Aí ela não tem mais tempo para Deus. Ela não pode ir mais numa reunião de oração. Ela não vai mais numa escola bíblica dominical. Ela já não pode mais ir no estudo bíblico. Porque ela está tão ocupada cuidando das bênçãos que ela se esquece do abençoador. Ela transformou a bênção num ídolo. É preciso que você entenda uma coisa: a vida que você tem é de Deus, a casa que você mora é de Deus, o carro que você anda é de Deus, o emprego que você tem é de Deus, a família que você tem é de Deus. Tudo que você tem, tudo que você é, vem de Deus, é de Deus. Portanto, consagre o melhor daquilo que Deus lhe tem dado de volta para Deus. Terceiro lugar, por que Deus adia os nossos sonhos? Deus adia os nossos sonhos para nos ensinar a verdade de que os planos de Deus são maiores e são melhores do que os nossos melhores sonhos. Qual era o sonho de Ana? Apenas ser mãe. Qual era o projeto de Deus para Ana? Que ela fosse mãe do maior profeta, do maior sacerdote, do maior juiz de Israel, daquele que haveria de trazer de volta a nação apóstata para a presença de Deus. É muito importante você entender que se os seus sonhos estão sendo adiados, não é porque Deus não ama você, é porque Deus está preparando algo maior e melhor para a sua vida. Às vezes Deus não atende a nossa oração como nós a endereçamos aos céus, porque Deus olha para nós e diz: meu filho, minha filha, seu pedido é miúdo demais, é pequeno demais, eu tenho coisa melhor, eu tenho coisa maior para a sua vida. Foi o que Jesus nos ensinou. Por exemplo,
Ele nos ensinou a orar assim: pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo que pede, recebe, todo que busca, encontra, todo que bate, abrir-se-lhe-á. Isso é o que ele ensinou. Às vezes nós entendemos assim: todo que pede, recebe o que pede. Não, isso não está na Bíblia. O que está na Bíblia é que todo o que pede, recebe. Às vezes nós não recebemos o que pedimos, porque nós nem sabemos orar como convém. Então Deus não dá o que você quer, Deus dá o que você precisa. Deus dá o melhor. Quando José do Egito estava preso, ele pediu ao copeiro do faraó para lembrar-se dele. O copeiro do faraó esqueceu-se dele. E diz a Bíblia que ele ficou mais 2 anos mofando na cadeia. E eu pergunto a você: mas onde está Deus que deixa um filho seu inocente padecendo numa prisão imunda? Por que Deus não tirou José da prisão quando ele queria sair de lá? Se José tivesse saído da cadeia quando ele quis sair, o máximo que ele teria sido era um bom lavador de copos no palácio do faraó. Naqueles 2 anos, Deus estava construindo a rampa do palácio para que ele saísse da prisão e fosse governador do Egito. Os planos de Deus são melhores e são maiores do que os nossos melhores sonhos. Mas em último lugar, por que Deus adia os nossos sonhos? Nesse primeiro ponto, Ele adia os nossos sonhos porque Ele é Deus, livre e soberano, que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Eu tenho visto e ouvido em alguns lugares, nos redutos evangélicos desta nação, algumas pessoas que, em nome de uma fé robusta, beiram a blasfêmia quando dizem assim para Deus: Deus, eu determino. Deus, eu exijo. Deus, eu decreto. E ai de Deus se não atender. Até parece que essas pessoas estão assentadas num alto e sublime trono. Que tolice, que bobagem. Deus está num alto e sublime trono. Ele é o soberano. Ele não pode ser colocado contra a parede. Ele não pode ser pressionado. Ele é livre, Ele é soberano, e Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Deus não fica em dívida, nem com você nem comigo. Agora, há um outro lado. Quando Deus faz, ninguém pode impedir a mão de Deus de fazê-lo. Ninguém pode colocar Deus numa caixa e limitar o poder de Deus, e dizer que Deus não faz mais, que Deus não realiza mais, que Deus só fez no passado. Não, Deus é o mesmo ontem, hoje, e será sempre o mesmo. Ele faz quando quer, onde quer, da forma que quer, para o louvor da sua glória, e não precisa pedir licença para nós. Eu fico olhando para a história de Ana, imaginando que ela era uma mulher esclarecida. Eu acho que Ana deve ter procurado todos os recursos da medicina da sua época para se tratar. Porque quando você vai ao médico buscar saúde, tratamento, você não está deixando de crer em Deus. Você não está deixando de confiar em Deus. Toda ciência é ciência de Deus. Todo conhecimento procede de Deus. E não é pecado você usar os recursos que o próprio Deus providenciou para o nosso bem. Então ela deve ter ido aos médicos. Eu imagino que os médicos de Ramá disseram assim para ela: Ana, não tem jeito. Ana, não tem cura. Toda mulher gosta de andar com a bolsa tiracolo, não é verdade? Até hoje os homens não conseguem entender porque elas precisam de mais de uma bolsa. Mas tudo bem, isso é outro assunto. Eu fico imaginando que a Ana devia carregar numa dessas bolsas, a tiracolo, os últimos exames da junta médica de Ramá, dizendo o seguinte: não tem jeito. Só que Ana entendia uma outra coisa: se Deus quiser, tem jeito. A última palavra não é da ciência. A última palavra não é da medicina. Deus é o Deus dos impossíveis. Quando nós chegamos no fim da linha,
poder de Deus não acabou. Os recursos de Deus não se esgotaram. Para Ele, nada é impossível. Preste atenção o que Ana disse no seu cântico. Está lá no capítulo 2, verso 6. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece. Abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar-se entre príncipes. É Ele quem faz. E quando Ele faz, ninguém pode impedir a sua mão de fazer. Certa feita eu estava num hospital, lá na cidade de Vitória, no Espírito Santo, para uma visita. Era um hospital público. E quando eu estou entrando, vejo 3 pessoas da minha cidade do interior do Espírito Santo, Nova Venécia. E uma das pessoas era uma jovem de 19 anos, que estava já no estado muito avançado de uma doença, de um câncer, que tinha tomado os seus órgãos vitais. E lá na cidade do interior, não tendo CTI, o médico disse: não dá para continuar o tratamento aqui, você precisa de um CTI. E aquela moça, não tendo plano de saúde, chegou naquele hospital e não tinha vaga no CTI. E eu conheci o diretor, era amigo dele, entrei, conversei longamente com ele, e ele me disse: hoje eu não posso receber essa moça aqui, não tem vaga. Eu fiquei muito triste, até frustrado, e voltei para o saguão daquele hospital e disse para ela assim: filha, não tem vaga para você. Eu confesso para vocês que fiz algo que não teria o hábito de fazer rotineiramente. Eu disse para ela ali: nós podemos fazer uma coisa, nós podemos pedir ao Deus Todo-Poderoso para fazer mais do que arranjar uma vaga para você, para Deus curar você. E ali eu impus as mãos sobre aquela moça de 19 anos. Disse: meu Deus, Tu és o Deus dos impossíveis. Essa moça se frustra não encontrando uma vaga aqui, mas Tu podes fazer mais do que isso, Tu podes curá-la desta enfermidade. Quando eu termino de orar, aproxima-se um rapaz e disse assim: eu conheço essa moça, e ela tem um primo que é médico em outra cidade, aqui do estado, e lá tem CTI. E eu disse: então vamos ligar para ele. Ligamos, ele atendeu, ele disse: pode trazer a moça para cá, aqui tem vaga. Eram 180 quilômetros. Imediatamente ela partiu para aquela cidade. Quando chegou lá, ele pegou os exames, viu a gravidade da situação, talvez é rotina de quase todo médico, botou aquela moça numa maca, começou a palpar o seu ventre, estava tomado pelo câncer, achou muito estranho, apalpou, achou estranho, submeteu aquela jovem aos mais rigorosos exames, não tinha absolutamente mais nada. Isso tem mais de 20 anos e essa moça está entre nós até hoje. Bendito seja Deus. Sabe o que significa isso? Quando Deus quer, tem jeito. Eu não estou dizendo para você que todas as pessoas pelas quais eu e você vamos orar, que Deus vai curar. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou lhe dizendo é que quando Deus quer, tem jeito. Por isso, não desista de seus sonhos. Eu não sei quais sonhos você tem que humanamente parecem impossíveis, pois Deus é poderoso para fazer um milagre na sua vida. Impossível é uma palavra que não tem no vocabulário de Deus quando Ele quer. Mas eu quero olhar para esse texto para um outro ângulo agora. Toda pessoa que tem sonhos precisa se acautelar, porque há inimigos e assassinos de sonhos que querem destruir os nossos sonhos. E Ana teve que enfrentar 3 assassinos de sonhos. A primeira pessoa que quis matar os sonhos de Ana foi a sua rival Penina. A Bíblia diz que Penina provocava Ana, irritava Ana. Toda vez que Ana subia à casa de Deus, Penina provocava de tal maneira Ana que ela perdia o apetite, começava a chorar, entrava em depressão. Eu não sei o que é que Penina dizia para Ana, mas de uma coisa eu tenho certeza: Penina não era uma mulher de Deus, porque gente de Deus não vive para infernizar a vida dos outros.
Gente de Deus é bálsamo, é aliviador de tensões. Mas à luz do verso 6, a sensação que eu tenho é que a menina dizia mais ou menos o seguinte para Ana: ô Ana, você é tão crente, você ora tanto, está aí doente. Eu não sou crente igual a você, eu não vou à igreja igual a você, eu não oro igual a você, olha aqui para mim, estou com saúde, cheio de filhos. Se esse negócio de orar funcionasse mesmo, você não estava aí doente. Conhece gente assim? Cuidado com essa gente, são assassinos de sonhos. Eles querem implantar na sua mente a ideia de que a vida cristã é uma redoma de vidro, é uma estufa. Jesus nunca prometeu nem para você, nem para mim, ausência de problemas. O que Ele prometeu é estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A segunda pessoa que quis destruir os sonhos de Ana foi o sacerdote Eli. Todo ano a Ana subia para o templo, todo ano. Lá estava Eli, lá estava Rofeni, lá estava Finéias. Não consta a Bíblia que em nenhuma dessas idas, nem Eli, nem Rofeni, nem Finéias olhasse para Ana, conhecesse Ana, conversasse com Ana, orasse por Ana, chorasse com Ana. A primeira vez que o sacerdote dirige a palavra a Ana foi para sacar contra ela um pesado libelo acusatório e chamá-la de bêbada dentro da igreja. Eu fico imaginando que se a Ana fosse membro de alguma igreja hoje, ela ia sair da igreja. Ia, com certeza. Eu acho que até fazer um pouco mais, eu acho que ela ia fazer uma campanha para tirar o pastor Eli da igreja. Por muito menos as pessoas fazem isso hoje. Você conhece crente hipersensível? Cristal, que se melinda por qualquer coisa? Ana não era assim. Ana era uma mulher madura espiritualmente. Ele diz: não, meu senhor, eu não estou bêbada, não. Eu estou derramando a minha alma perante o meu Deus. Não permita que os seus sonhos sejam roubados de você, nem mesmo dentro da igreja. Mas a terceira pessoa que quis matar os sonhos de Ana foi seu marido, o Eucana. Eucana era um maridão. Ele era presente, amigo, ele era provedor, ele era amoroso. Só que Eucana tinha um defeito, todo mundo tem que ter, né? Ele tinha um defeito. Ele não acreditava em milagres. Isso era demais para a cabeça dele. Você percebe que ele vê sua mulher orando, pedindo a Deus um milagre, pedindo a Deus um filho. Ele conhecia a história bíblica, como Deus curara Sara da esterilidade, como Deus curara Rebeca da esterilidade, mas não consta a Bíblia que em momento algum ele se achegasse a sua mulher para dizer: ô Ana, eu vejo você orando, eu creio que Deus pode fazer mesmo, então conta comigo, eu vou orar com você, eu estou junto com você nessa causa, vamos batalhar juntos por esse motivo. Ele não faz isso. Mas se você observar comigo o versículo 8, ele chama a sua mulher para uma conversa. Eu acho que a porta do quarto estava trancada nessa hora. E a conversa foi mais ou menos assim: ô Ana, ô minha filha, eu não aguento mais. Olha, você está exagerando. Não dá mais. Toda vez que eu olho você, mulher, você está chorando. Você está buscando para casa. Você está num quarto escuro. Não dá desse jeito. Ô Ana, você não sabe que a junta médica de Ramá já deu o diagnóstico? Para que você insiste numa causa perdida? Larga a mão desse sonho seu. Milagre não acontece mais não, minha filha. Para com isso, para de chorar, viva a sua vida, levanta a cabeça. Aliás, Ana, você não está nem aproveitando o maridão que você tem, minha filha. O que é isso? Olha para mim aqui. Eu sou melhor que 10 filhos para você. Você não sabe disso ainda não? Se fosse hoje, eu diria assim: ô Ana, pensa em mim, liga para mim, chore por mim, não chore por ele, Ana. Cuidado, porque os assassinos de sonhos podem estar muito mais perto de você do que você imagina. Não desista de seus sonhos. Mas eu quero terminar com o último ponto: o que fazer quando os nossos sonhos estão sendo adiados? Ana nos ensina 3 coisas. Primeiro, se os seus sonhos estão sendo adiados, continue orando, continue jejuando,
continue insistindo, persevere um pouco mais, insista um pouco mais, caminhe um pouco mais, aguarde um pouco mais. Não deixe de crer que Deus está no controle e Ele pode, no seu tempo, da sua forma, agir sobrenaturalmente na sua história e na sua vida. Às vezes, irmãos, nós desistimos cedo demais. Eu vejo quantos casamentos acabaram por falta de paciência, um pouquinho mais de humildade, um pouquinho mais de tolerância. Insista, chore, ore, jejue, não desista, não desista. Às vezes a gente desiste no limiar da vitória. Deixa eu contar duas experiências para vocês. Norman Vincent Peale foi um pastor metodista e ele escreveu um livro chamado O Poder do Pensamento Positivo. E todo escritor, ao publicar o seu primeiro livro, enfrenta muita dificuldade, porque as editoras não acreditam e elas não apostam, e elas agem, claro, numa perspectiva mercadológica. Então ele escreve um livro e procura uma editora para publicar o livro. Nenhuma editora se interessou. Ele ficou muito frustrado, chegou em casa, jogou os rascunhos no lixo e disse: no lixo vão ficar os meus sonhos. Sua mulher, Dona Ruth, mais crente e mais otimista do que ele, com via de regra as mulheres são, disse assim: pois eu acredito nos seus sonhos, vou lutar por eles. Pegou os rascunhos do lixo, bateu de porta em outras editoras, até que encontrou uma editora que se interessou pelo livro. Resultado? Esse livro já vendeu mais de 40 milhões de exemplares. Um dos maiores best-sellers da literatura cristã de todos os tempos. Estavam no lixo. Não desista de seus sonhos. Deixa eu lhes dar um segundo exemplo agora da política americana. Franklin Delano Roosevelt. Ele estudou em Harvard, estudou na Universidade de Colômbia, fez uma carreira brilhante, entrou na política e tinha um grande sonho depois de vitórias esplêndidas no começo da sua carreira. O sonho dele era ser presidente dos Estados Unidos da América. Entretanto, com 39 anos de idade, ele sofreu poliomielite e ficou numa cadeira de rodas. Alguém se aproxima dele e diz assim: numa cadeira de rodas você nunca será presidente dos Estados Unidos da América. E ele respondeu: pois eu nunca vou desistir. Foi o único homem até hoje na história americana que foi eleito e reeleito presidente dos Estados Unidos da América 4 vezes consecutivamente numa cadeira de rodas. Não desista de seus sonhos. A segunda coisa que Ana fez, irmãos, quando o seu sonho foi adiado, foi crer nas promessas da palavra de Deus. O que eu acho precioso no texto é que o mesmo sacerdote ali que falara uma tolice para Ana, chamando-a de bêbada, agora abre a boca e é um profeta de Deus. Quando diz para ela assim: vai em paz para a tua casa e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Esta palavra é boa. Esta palavra Ana hospeda no seu coração. Esta palavra trouxe cura para a vida de Ana. Notem comigo que Ana teve 2 curas distintas. A primeira cura foi lá em Siló. Foi a cura emocional. Foi a cura espiritual. Porque diz a Bíblia que quando ela sai de Siló, o semblante dela é outro. O brilho voltou na sua face. A alegria estampou no seu rosto. A confiança eclodiu em sua alma. Raiou em seu coração. E diz a Bíblia que a segunda cura que ela enfrenta, que recebe, é a cura física, porque ela desce para Ramá, coabita com seu marido. Deus se lembrou dela, ela concebeu e deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Samuel. Primeiro você crê, depois o milagre acontece. Primeiro você recebe a promessa, depois você experimenta a ação prodigiosa de Deus. Primeiro você crê na Escritura, na verdade divina, depois a ação divina se historifica na sua vida. Você quer receber vitórias espirituais na sua vida?
Pare de escutar os protagonistas da incredulidade, os corifeus do ceticismo, os embaixadores da dúvida. Alimente a sua mente com a palavra de Deus. Alimente o seu coração com as promessas de Deus. Nenhuma das promessas de Deus cai por terra. Deus vela pela sua palavra em a cumprir. Se você ficar escutando os arautos do caos, os profetas da incredulidade, você acabará mergulhado nesse caudal de dúvidas, de medo, de insegurança e de incerteza. Mas se você alimentar a sua mente, o seu coração da palavra do Deus vivo, e ler a palavra, e meditar na palavra, e viver a palavra, e proclamar a palavra, você há de triunfar, porque a vitória vem de Deus, e é Deus quem nos conduz em triunfo. Mas a última coisa que ela me ensina, quando os nossos sonhos estão sendo adiados, irmãos, nós precisamos voltar às trincheiras da luta. Sabe o que eu acho incrível? É que Ana queria ser mãe, mas ela não tinha relação com o marido. Nem clima tinha. Não dá para ter relação com a mulher que está chorando o tempo todo. Com a cara banhada de lágrimas. Notem que ela volta a viver. Quando ela volta de Siló, tem brilho no rosto dela, tem alegria na face dela, tem atração. Ela sai do quarto escuro. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado irmão e irmã. Você e eu cremos que o nosso Deus é soberano. Você e eu cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você e eu cremos que não existe acaso. Você e eu cremos que não existe nem sorte, nem azar. Você e eu cremos que não existe determinismo cego. Você e eu cremos que existe uma providência soberana de Deus e Ele está no controle dos grandes e dos detalhes, dos grandes assuntos e dos detalhes da nossa vida. Então descanse em Deus. Então volte a viver. Então volte a cantar. Então volte a crer. Então volte às trincheiras da luta. Então ponha a sua causa nas mãos de Deus e descanse nas promessas do Deus Todo-Poderoso. Há um autor que eu de vez em quando gosto de ler, é um autor italiano chamado Og Mandino. E o que me chama a atenção em Og Mandino, que aos 35 anos de idade, ele estava falido financeiramente, bêbado, caído numa sarjeta, abandonado pela esposa, abandonado pela filha, pensando em suicídio, no fundo do poço. 10 anos depois, entretanto, Og Mandino estava no topo da fama mundial, escrevendo livros lidos e traduzidos no mundo inteiro, encorajando as pessoas a viverem com otimismo. E eu fico pensando, se um cara que não conhece a Deus como seu Deus pessoal pode ter otimismo para viver, e você, que pode afirmar, este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. No seu livro autobiográfico, Og Mandino dá um conselho muito simples e prático, inclusive, para você começar o seu dia animado. Você conhece gente que começa o dia desanimado? Ó dia, ó segunda-feira, tudo de novo agora. Conhece gente assim? Deixa eu dizer uma coisa para vocês deviam começar cada dia abrindo a janela do seu quarto, deixando entrar a luz da madrugada, o raiar do sol, com ânimo, com esperança. Aliás, você acordou. Tem muita gente que não chega a acordar. É hora de você dizer, Deus pode ser hoje aquela causa, aquela oração que eu faço há 10 anos,
Aquele motivo pelo qual eu espero um milagre teu pode ser hoje, Senhor. Você tem que ter esperança. E o conselho de Aldo Mandino é muito simples. Ele diz o seguinte: você quer começar o seu dia animado? Pegue o melhor jornal da sua cidade. Para você não ficar em dúvida se a Folha ou se é o Estadão, pegue os dois. Agora eu digo o seguinte: e você tem que começar a fazer o seguinte: antes do café da manhã, primeira coisa, pega o jornal, abre o jornal. É claro que você não vai querer começar o seu dia lendo as páginas políticas. Você vai ficar com raiva, vai ficar com depressão, vai ficar com vontade de nem se levantar da cama. Então, pula essa página política. Bom, é claro também, você não vai querer ler as páginas econômicas, porque a nossa economia ainda está meio cambaleante, meio trôpega. Você está pagando a conta. E aí você vai ficar com raiva também, então você pula essa página também. Pronto. Bom, você não é tão corajoso ao ponto de querer começar o seu dia lendo as páginas policiais. Você vai ficar com medo de sair de casa. Então você vai se trancar ainda mais. Então pula essa página também. Agora é claro que você não vai querer começar o seu dia lendo as páginas esportivas. E de repente você é palmeirense, não engoliu esse negócio de garfar você, e você está muito aborrecido da vida, então você vai perder a alegria, então pula essa página também. Você quer começar o seu dia animado mesmo? Dizer, abra o jornal na página do obituário, a lista das pessoas que morreram. Só um detalhe, você tem que ler tudo, lê tudo, os nomes grandes, lê tudo. Quando você terminar essa leitura, você vai descobrir algo fantástico. Você vai descobrir que o seu nome não está nessa lista. Você vai descobrir que as pessoas que estão nessa lista dariam tudo para estar no seu lugar, mas elas estão mortas. Você vai descobrir que você está vivo. E se você está vivo, um milagre de Deus pode acontecer na sua vida hoje. Não desista de seus sonhos. Eu tenho uma predileção muito especial por esta mensagem, porque eu sou fruto de um sonho. Os meus pais moravam numa região muito pobre mesmo, do interior do Espírito Santo, nos idos de 1958. Não tinha estrada, não tinha carro, não tinha recursos médicos. Para comprar açúcar e querosene, para botar na lamparina, meu pai tinha que andar 36 quilômetros a pé. Quando uma pessoa ficava doente, ela tinha que ser transportada numa padiola, um lençol amarrado num varal e duas pessoas carregando pela trilha. A minha mãe estava grávida do seu último filho, estado adiantado de gravidez, quando ela caiu gravemente enferma. Meu pai sabia que ela não suportaria uma viagem de 40 quilômetros de padiola. Então mandou chamar o médico. Ele, com muita presteza, veio, examinou minha mãe e disse: essa mulher não vai sobreviver. Ela está muito fraca. A criança que está no ventre dela está em agonia de morte. Ela não vai aguentar. Meu pai, aflito, disse: o senhor precisa me ajudar. E ele respondeu: a única chance da sua mulher sobreviver é sacrificar a criança. Se não tirar a criança, que está em agonia de morte, a mãe morre junto com a criança. Quando a minha mãe foi informada dessa situação, ela respondeu: pois eu não abro mão desse filho, eu não desisto desse filho, eu estou pronto a morrer com ele, eu estou pronto a morrer por ele, mas eu não desisto dele. E naquele momento de angústia e perplexidade, ela fez um voto para Deus e disse: meu Deus, se tu ouvires a minha oração, se tu poupares a minha vida, se tu poupares a vida do meu filho, eu consagro este filho para ti, para que ele seja um pregador da tua palavra, para que ele seja um pastor de almas. Deus ouviu a oração da minha mãe e eu nasci. Nasci na roça. Fui calçar meu primeiro par de sapatos com 8 anos de idade, com as mãos calejadas. Onde eu morava só tinha escola primária. Nunca ninguém tinha saído dali para fazer além de 4ª série primária.
providência divina, desde que me entendo por gente, tive muita sede de estudar e de ler e de aprender. Na minha casa não tinha livros, só tinha um dicionário velho, sujo, rasgado, e com 10 anos de idade eu comecei a decorar aquele dicionário. Eu entrei na escola com 8 anos, com 12 anos já tinha botado 4 listinhas brancas, uma gravatinha azul, e era tudo que se podia fazer naquele lugar. Com 12 anos de idade, eu não sabia o que era luz elétrica. Com 12 anos de idade, eu não sabia o que era uma televisão. Com 12 anos de idade, eu não sabia o que era uma cidade. Com 12 anos de idade, a minha professora que me alfabetizou estava se mudando para Vitória, e sabendo do sonho meu de estudar, ela disse: você tem coragem de vir comigo? Eu respondi para ela: se os meus pais deixarem, eu vou. Com 12 anos de idade, eu subi na carroceria de um caminhão e fui parar no pior bairro da Grande Vitória, dentro de um mangue, do lado de um prostíbulo, um barraco de tábuas com 10 pessoas. E eu tive muitas lutas, muitas lutas, muitas lutas. Muitas vezes, eu namorei um pão de sal na vitrine de um botequim, com muita fome, e não tinha dinheiro para comprar um pão de sal para comer. Muitas vezes, chorando, eu não tinha farinha para comer, não tinha açúcar para comer, e dormia chorando. Mas eu tinha um sonho, e eu queria lutar por ele. O meu sonho de criança, desde criança, era outro. Eu queria desde criança ser advogado e político. Pasmem vocês, eu não perdi um comício por nada. Enquanto o último orador não descia do palanque, porque na minha época, política se fazia praça, no palanque. Eu não ia embora. Eu bebia cada palavra. Eu anotava cada palavra que eu não conhecia, para ir para o dicionário, marcar, decorar e usar. No dia que eu fiz literalmente 18 anos, eu tirei meu título e me filiei no partido. Eu tinha projetos, eu tinha sonhos. Porque a minha mãe sabe que foi, nunca me compartilhou o projeto dela com Deus, para que eu não fosse induzido para um seminário, para que o próprio Deus me chamasse. Até o dia que Deus pôs a mão sobre mim, me chamou para o ministério. E eu larguei mão dos meus sonhos e abracei o projeto de Deus. E hoje eu posso lhes garantir que se Deus me desse 10 vidas para viver, em todas elas eu gostaria de ser pastor. Não acho nada mais importante e sublime na vida do que ter o privilégio de pregar a palavra do Deus vivo. A minha mãe era uma mulher analfabeta, literalmente analfabeta. Ela nunca teve o privilégio de sentar no banco de uma escola. Na época dela não tinha Mobral. Convertida a Cristo, um dia chorava muito na casa dela, porque ela queria ler a Bíblia, mas não sabia ler. Não tinha ninguém para ler a Bíblia para ela. E ela, chorando, saiu para o seu quintal e tropeça numa cartilha. E ela pegou aquela cartilha e disse: meu Deus, tu podias me ensinar a ler. Tu já fizeste um milagre, faz outro, Senhor. E ela aprendeu a ler daquela cartilha. E lia fluentemente a sua Bíblia. Mas uma cena me marcou, e eu encerro aqui. Antes dela partir para o Senhor, ela me chamou à sua casa e me contou essa história, e me disse mais: meu filho, ao longo desses anos, eu nunca deixei de me levantar da minha cama de madrugada e dobrar os meus joelhos e pedir que Deus levantasse você, que Deus capacitasse você, que Deus ungisse você, que Deus revestisse você de graça e poder para pregar a palavra de Deus. E ela estava tão magrinha, tão adoecida, e eu a abracei e chorei muito com ela. Disse: mamãe, a senhora está me ensinando as 2 lições mais importantes da vida. Primeiro, a senhora está me ensinando que um filho nunca é pobre se tem uma mãe que ora por ele.
Segundo, a senhora está me ensinando que muito mais importante que os meus melhores sonhos é realizar o propósito de Deus. Se preciso for, abra mão dos seus sonhos, mas jamais abra mão do propósito de Deus na sua vida, porque o propósito de Deus é melhor do que os nossos melhores sonhos. Eu quero orar por você e com você esta noite. Se você tem uma causa hoje, talvez impossível para os homens, é um sonho, é um desejo, e você precisa de uma intervenção de Deus na sua vida, no seu casamento, na vida do seu cônjuge, do seu filho, da sua filha. Quem sabe você é uma mulher casada, ou um homem casado, que tanto deseja ser pai, ser mãe, mas vocês estão possibilitados. Eu queria também orar por esta causa. Eu não sei qual é a causa, se é um problema de saúde, se é um problema financeiro, se é um problema conjugal, se é um problema com os filhos, se é um problema espiritual, se é um problema de relacionamento. Eu não sei qual é o sonho, mas eu quero encorajar você a colocar este sonho na presença de Deus hoje. E se você quer fazer isso, quero que você fique em pé, por favor. Um ato, um gesto, de dizer: Deus, eu estou aqui, Senhor. Eu estou pedindo. Eu estou buscando. Eu estou batendo a porta da Tua graça. E eu quero reafirmar, Deus, que eu creio que Tu podes, que nada te é impossível. Então, Senhor, mantenha esta chama da esperança acesa no meu coração. Senhor, eu quero sair daqui como Ana saiu de Siló, com um brilho no rosto e com a promessa da vitória nas mãos. Senhor Deus, bendito é o Teu nome, porque Tu és o Deus vivo, o Deus todo-poderoso, o Deus de alianças, o Deus de promessa, o Deus que fala e cumpre o que diz, o Deus que faz promessas e nenhuma delas cai por terra. Tu és fiel, ó Deus. Não temos outro refúgio, não temos outra esperança. Por isso viemos aqui nesta noite colocar a nossa causa nas Tuas mãos, reconhecendo que só Tu és Deus, que Tu és a nossa alegria, que Tu és a nossa paz, que Tu és o nosso provedor, que Tu és o nosso redentor, que Tu és o nosso protetor, e que Tu és aquele que é a fonte de toda boa dádiva. Louvado seja o Teu nome. Agora, Senhor, se alguém entre nós enfermo, Tu és poderoso para curar. Se há alguém aqui com casamento, meu Deus, em crise, com uma luz bruxuleante prestes a apagar, reavives este amor e este compromisso e esta aliança. Se há alguém aqui, meu Deus, que quer ser pai, quer ser mãe, mas tem algum problema no tratamento da saúde, Deus, põe a Tua mão e realiza esse sonho, porque a Tua palavra diz que Tu és o Deus que faz com que a mulher estéril seja alegre, mãe de filhos. Se tem alguém aqui, Deus, cujo marido, cuja esposa ainda anda longe de Ti, Deus, converta este coração. Trabalha, Senhor, milagrosamente nesta vida e atrai esta vida para Ti com cordas de amor. Se há alguém aqui, Senhor, cujos filhos estão frios na fé, ou estão afastados da igreja, ou ainda não são convertidos a Cristo, que nesta noite Tu mandes, ó Deus, alguém ao encontro dos nossos filhos, para que eles Te conheçam, para que eles se arrependam, para que eles creiam, para que eles sejam salvos, para que eles sejam alcançados pela Tua graça. Ah, Senhor, eis-nos aqui, carentes, necessitados, mas confiantes de que Tu cuidas de nós. Os nossos sonhos estão no Teu altar. Se os nossos sonhos não estão de acordo com os Teus propósitos, então, Deus, dá-nos sabedoria
para desistirmos dos nossos sonhos e abraçarmos os teus propósitos, porque os teus caminhos são mais altos que os nossos caminhos, os teus pensamentos são maiores que os nossos pensamentos, e em ti está todo o nosso prazer, e fazer a tua vontade é a própria razão da nossa vida. Bendito é o teu nome, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Assentem-se, queridos.